Voltamos a falar do acidente com o ônibus clandestino na BR-070, que deixou ao menos 5 pessoas mortas, 4 óbitos confirmados no local do acidente. No último sábado, isso tudo aconteceu. Uma pessoa morreu depois de ser internada no Hospital Regional de Taguatinga. O repórter Gustavo Schwab esteve no local no dia do acidente. Além de nos atualizar sobre esse caso, ele vai contar tudo que presenciou horas depois dessa situação trágica. Por exemplo, Gustavo, qual era a situação, qual foi a cena que você viu quando você chegou aí para fazer a cobertura dessa história? Olha, Neila, se é possível tentar descrever toda essa cena em uma única palavra, não tem outra a não ser tragédia. A gente está aqui no exato ponto onde nós estivemos no sábado, no exato ponto onde esse ônibus capotou e acabou desencadeando em todas essas mortes. Pedi para o Sidney Vicente me acompanhar, porque inclusive ainda tem alguns resquícios deste acidente. A gente pode mostrar aqui a grande mancha de óleo que a gente vê nessa maneira de captação da água da chuva. O ônibus estava deitado exatamente neste ponto, onde os bombeiros precisaram fazer toda a sua ação de resgate. Neila, quando nós chegamos aqui por volta de umas 6 horas, o trânsito estava muito intenso, os dois sentidos da BR-070 estavam fechados. A gente vê ali, inclusive, uma das luvas utilizadas no momento do resgate. A gente vê muita areia também para tentar conter essa grande mancha de óleo que vazou do ônibus. Mas as duas vias estavam fechadas. Apenas aquele ponto ali, auxiliar, inclusive, da BR-070, é que acontecia o fluxo dos veículos. Já no sentido para Águas Lindas, estava completamente interditado. Mais ou menos ali, a gente pode contar, pelo menos que eu consegui contar no momento, umas 10 a 12 viaturas envolvendo o Corpo de Bombeiros, SAMU. Havia também uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que fazia o acompanhamento de toda essa operação. Muitos militares, até porque no momento que nós chegamos, alguns feridos ainda estavam sendo atendidos. Neila. Devia ser um momento de muita angústia, de pessoas chorando, pessoas reclamando, pessoas agoniadas até entenderem tudo que estava acontecendo, né? Muitos resgates feitos ao mesmo tempo. Como é que era o atendimento às pessoas, né? Como é que eles estavam distribuindo as prioridades? O que você consegue lembrar daquele momento? Grande parte dos atendimentos nele estava acontecendo um pouco mais ali na frente, inclusive que a gente consegue ver algumas das marcas ali, inclusive uma que chega até essa calha de captação de águas pluviais, que foi por onde o ônibus acabou vindo, algum dos estilhaços bem ali também, porque o ônibus acabou, por mais que ele viesse no sentido contrário, esse sentido que nós estamos vendo agora na imagem, ele vinha nesse sentido, mas a frente do ônibus estava voltada para o outro sentido. Chovia muito na hora do acidente. Quando nós chegamos aqui, a pista completamente molhada. Então, todos os passageiros eram atendidos mais para cá, na parte de frente do ônibus, estava voltado para essa frente. Quando nós chegamos, já haviam 4 óbitos confirmados pelo Corpo de Bombeiros. Só que alguns desses óbitos ainda estavam debaixo do ônibus, não sendo possível resgate por conta do trabalho de perícia da Polícia Civil que precisava ser feito primeiro. E os feridos eram todos encaminhados para as ambulâncias que estavam nesse sentido da via. E as ambulâncias saíam em disparada porque é próximo do ponto de intersecção para quem faz a inversão. Neste momento está acontecendo a inversão aqui da 070, logo aqui à frente tem um ponto de intersecção onde entra os carros para pegar a via contrária. Então as ambulâncias conseguiam partir daí e aí iam para os hospitais de acordo com a gravidade. Neila. A gente está vendo imagens agora ao mesmo tempo, Schwab. Enquanto você fala, a gente acompanha as imagens do resgate, a gente vê que são muitos militares. Tem muitas ambulâncias no momento, carro da Polícia Rodoviária Federal. Não dá nem pra gente contar. Você conseguiu fazer essa contagem quando você estava aí? Porque você disse que tinha ambulância chegando e saindo o tempo inteiro, né? Quando nós estávamos vindo aqui pela BR-070 para chegar no local do acidente, a gente cruzou com 2 ambulâncias passando a toda velocidade em direção a Taguatinga. Aqui eu consegui contabilizar mais ou menos 10 ambulâncias, sendo bombeiros e também do SAMU e algumas viaturas da Polícia Rodoviária Federal
fora a própria viatura da NTT que fazia essa escolta do ônibus no momento do acidente. Schwab, a cena realmente é de chamar muita atenção, porque a gente percebe que estava anoitecendo, isso foi por volta de 5 da tarde, a pista estava molhada porque chovia, isso já dificulta ainda mais o resgate, o atendimento às pessoas ali no local. Agora, existe uma movimentação muito grande na BR-070, né? E a gente sabe que quando tem acidente, as pessoas tentam passar devagarzinho para ficar olhando, provocam um engarrafamento ainda maior, atrapalham esse trabalho ali do Corpo de Bombeiros, que lógico que eles trabalham muito focados, eles têm esse preparo. Como é que foi feito a organização do trânsito nesse momento que a gente está acompanhando agora de muita atenção, de muita destreza e um momento crucial para salvar vidas? Esse momento aí é o momento mais crucial para se salvar vidas. Quando tudo acabou de acontecer, você precisa escolher quais vítimas resgatar primeiro e você ainda não pode se preocupar com o trânsito. Esse trânsito foi bloqueado para esse atendimento? Como é que foi isso? Nos dois sentidos, Neila, principalmente nesse sentido aqui que vai em direção Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto. Esse aqui era o trecho que estava completamente interditado e utilizado para o trânsito das ambulâncias. Do outro lado também havia uma interdição total da via, mas a pista auxiliar fica logo aqui do lado, era para onde todos os veículos que vinham no sentido Brasília, eles acabavam desviados e passando por aquela via alternativa. O grande problema era a grande concentração de curiosos, as pessoas que paravam os carros, inclusive. Então, uma via que normalmente você tem 3 faixas que haviam sido bloqueadas, desviadas por uma via de 2 faixas, só uma fazia toda essa fluidez dos veículos, porque toda a faixa da esquerda havia sido bloqueada pelos carros dos curiosos. Mas o Corpo de Bombeiros fez todo o atendimento e a gente pode demonstrar um pouquinho de tudo que restou, porque, Neila, esse ônibus vinha do Maranhão. Muitas pessoas, quando fazem essas viagens, é muito comum trazer alimentos. E a gente consegue ver aqui, inclusive, pedaços de caixas de isopor. Eu me lembro muito bem a grande quantidade de caixa de isopor que tinha, por conta dos passageiros que vinham para trazer comida para os parentes. Aqui nesse ponto a gente consegue ver os estilhaços de vidro do ônibus. Alguns vidros foram quebrados para poder fazer o resgate das pessoas que estavam lá dentro. E toda essa cena, Neila, você descreveu muito bem. Quando a gente chegou, era uma cena realmente desesperadora. Tá aqui neste momento, para mim, particularmente, é muito difícil, porque é claro que a gente vai poupar o pessoal de casa dos detalhes, mas principalmente quando foi levantado o ônibus, finalizado a perícia da Polícia Civil, levantado um ônibus que se depararam com os corpos que estavam ali debaixo, houve uma consternação muito grande. Não havia nenhum parente aqui no momento, apenas os militares, alguns curiosos e equipes de reportagem como a nossa. Mas peço até desculpa. Aquela cena é uma cena muito difícil, porque quem já andou de ônibus, quem já viajou nesse Brasil sabe o tanto que a gente coloca a vida na mão de um motorista, de um equipamento, de um ônibus, de um cinto de segurança. E saber que 5 pessoas até o momento perderam a vida por conta de uma irresponsabilidade causou uma consternação, inclusive nos próprios militares que estavam fazendo o atendimento. Está aqui particularmente muito difícil, mas a gente cumpre o nosso dever, que é informar a população e principalmente alertar para que casos assim não voltem a acontecer, Neila. Natural demais você se emocionar, Schwab, porque realmente é uma situação muito delicada, né? A gente, como jornalista, a gente chega em situações dramáticas e tem que manter a linha ali para poder informar. Ele, conversando comigo mais cedo na redação, ele disse que foi uma das cenas mais tristes que ele já viu em toda a vida dele, sobretudo na vida profissional. Você imagina chegar num local do acidente com tantas pessoas envolvidas, tinham 32 pessoas dentro desse ônibus que, como o Gustavo Schwab diz, confiaram a vida na mão do motorista da empresa, pagaram caro por essa passagem. Poderia até ter sido mais cara se esse ônibus fosse regular. Talvez, pelo preço da passagem, as pessoas tenham se sentido atraídas, porque apesar de cara, para essas pessoas era uma passagem um pouco mais em conta. A gente vai chegar nesse detalhe, mas as pessoas estão ali descansando. Esse ônibus já estava super atrasado, era para ter chegado às 3 horas da tarde, às 5 horas estava se acidentando. E a cena
que se viu foi uma cena dramática, de pessoas chorando, pessoas gritando, tinha crianças dentro desse ônibus. Eu vou pedir, inclusive, para a gente mostrar imagens que o nosso helicóptero fez, para a gente mostrar o que sobrou depois que o ônibus foi retirado. Olha a quantidade de coisa, tem comida no chão, pertences das pessoas, pedaços do ônibus. Tem gente ali contabilizando o prejuízo, famílias que vieram depois para tentar recolher alguma coisa que possa ter ficado, pessoas que foram depois para a delegacia para pegar os pertences dos parentes. Mas é uma situação desoladora, porque você imagina que aí pessoas perderam a vida. Nesse ponto, né, essa vala, ela conteve esse ônibus, inclusive para que ele não atravessasse para o outro lado. Você vai entender, porque a gente ainda vai detalhar a dinâmica desse acidente. Mas o ônibus bateu na traseira de uma caminhonete e por conta disso ele derrapou e essa vala conteve ele aí no meio. Por quê? Porque ele podia ter atravessado a pista vindo para o outro lado da 070, também movimentada, já perdendo a visibilidade, com a pista escorregadia, porque era 5 da tarde e chovia. Então essa situação poderia ter sido ainda pior. E o que deixa a situação mais dramática? Não era para ter acontecido isso. Esse ônibus não era para estar em alta velocidade. E a gente vai entender por que ele estava em alta velocidade. A gente está vendo, a gente vai conseguir marcas do pneu, ó, até o canteiro central, tá vendo? A gente viu ali roxo, ó, aqui também tem marca de óleo na pista. O pneu ficou aqui no gramado, olha só. Não foi porque tentou frear, foi porque derrapou. Ele caiu de lado, virou, e a gente consegue acompanhar esse trajeto exatamente onde ele foi parado, ali no meio da pista. A gente mostrou, abrimos o nosso jornal hoje, inclusive, com a imagem exata em que esse ônibus perdeu o controle. O motorista seguia ali, tá aí a imagem, o motorista seguia filmando e ele viu essa cena, filmou e na hora ele constatou que o ônibus tinha sofrido um acidente e mostrou essa imagem que ficou registrada, eternizada. É a imagem do acidente que tirou a vida de 5 pessoas.